Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Vamos lá? Nós iniciaremos a apostila 4. Nela nós temos duas unidades, a unidade 7, que vai falar um pouquinho do nosso corpo, né? O que somos nós, e o 8, que é o ser humano e saúde. Temas bastante importantes no nosso dia a dia. Combinado, nós vamos fazer a unidade 7, a unidade 8 ficará, né, para o ano seguinte, até o tempo de chegar às demais apostilas. Então, o tema é conhecendo o nosso corpo. Parem para refletir antes da gente começar o nosso estudo. Vocês conhecem o corpo de vocês? Será que vocês conhecem? Vocês sabem quais são as partes do corpo de vocês, o nome, do que ele é formado, o que ele precisa para estar saudável? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos começar com a roda de conversa, onde vocês vão ler a fábula A Barriga e os Membros. Muito legal, uma das fábulas de Esopo. Nós lemos lá na sala, né, algumas fábulas de Esopo. Leiam com bastante atenção para a gente começar a pensar no nosso corpo humano. Leitura do texto, logo na página 4, vocês vão responder as perguntinhas que estão lá em cima. Isso é sobre o que vocês entenderam. E depois vocês vão ler no mural aqui a organização do corpo. Então, dê uma olhada nas imagens que tem aí e vocês vão refletir um pouquinho, né? Apesar delas serem todas diferentes, o que elas têm em comum? Vocês sabem o que todas essas imagens têm em comum? 5, vocês vão ler um pouquinho sobre as células que o nosso corpo é formado. Então, leiam com bastante atenção. Vocês vão ver que nós não temos aí somente uma célula, nós temos as hemácias que estão no nosso sangue, nós temos os neurônios, né, que estão no nosso cérebro, por isso que a gente entende, a gente aprende, a gente compreende o que está sendo dito. Então, prestem bastante atenção nisso. Esses micro-organismos, eles não são vistos assim de qualquer jeito. A gente precisa de um instrumento, né? Então, os cientistas, os médicos, os pesquisadores, eles utilizam um instrumento chamado microscópio. Então, na página 6, vocês vão ler um pouquinho sobre esse microscópio e a história dele, né? Na página 7, a gente vai dar continuidade a esse texto sobre os microscópios, tão importantes e fundamentais hoje no estudo, hoje para se estudar e pesquisar sobre uma vacina, né, que combata a Covid-19. Esses instrumentos estão trabalhando o tempo todo nas mãos dos cientistas, dos pesquisadores, né? Então, olha como são importantes. 8, vocês vão ler um pouquinho sobre as características da célula. A célula, ela tem 3 estruturas bastante básicas que vocês vão aprender aí, que é a membrana plasmática, que tem uma função aí de proteger as células, o citoplasma, que ele é formado aí por uma misturinha que parece uma gelatina, né, que está no interior da célula, e o núcleo, que é lá no fundinho, a parte mais fundamental, né, que fica lá no fundinho e que dá todo o controle, responsável pelo controle das atividades da célula. Então, observem com bastante atenção aí esse texto. Na página 9, vocês vão entender um pouquinho sobre a divisão celular. Então, a divisão dessa célula, né, ela está dividida em duas. Está dividida em duas, então vocês vão perceber aí até as bactérias e tudo que tem aí. Prestem bastante atenção nesse texto. Na 10, vocês vão ler um pequeno texto que vai falar das estruturas básicas da célula, né? E embaixo vocês vão ter 2 exercícios para vocês preencherem de acordo com o que vocês entenderam do texto. Leiam com calma, com bastante atenção. Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam. Página 11, vocês vão continuar fazendo os exercícios. Então, tem aí uma cruzadinha que vocês gostam, né? Vocês vão ter as perguntinhas de A a G para preencher a cruzadinha. E logo abaixo, vocês têm um exercício que vocês vão escolher uma alternativa
ou as alternativas, né, de acordo com o que vocês viram aí, que são corretas em relação ao corpo humano, esse tamanho e formas diferentes aí que as células estão no nosso organismo. Na nossa vida é organizado, né? Para que nós possamos ter um dia bem estruturado, com resultados positivos, nós precisamos de organização. O que eu vou fazer pela manhã, o que eu vou fazer no meio-dia, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer à noite, como que vai ser meu dia? A nossa casa, ela tem que ter uma organização, senão a gente não acha nada. De repente eu vou lá comer, se eu não tiver organizada os talheres, como que eu vou achar os talheres na hora de comer? Então tudo precisa de uma organização. E o nosso corpo, ele tem níveis de organização. Olha que coisa fantástica. Então agora vocês vão lerem um pouquinho sobre isso. Desde uma célula que a gente tem órgãos importantes, órgãos vitais que são fundamentais para nós, sem eles a gente não vive. Nós temos o fígado, nós temos o sistema digestivo, nós temos o organismo. Então, leiam com bastante atenção esse texto e olhem as figuras. Página 13, vocês vão entender algo mais fantástico ainda. Nada é solto. Olha a riqueza do nosso corpo também. Nosso corpo não é solto, tudo é integrado, tudo está interligado, né? O corpo humano. Então, é o sistema cardiovascular que está envolvido dentro do nosso coração, que liga ao sistema digestivo, que envolve os cinco sentidos que a gente tem. Olha só, é o sistema esquelético, sem o meu esqueleto eu também não consigo, né? Me movimentar, me sustentar. É o sistema urinário que a gente precisa, o sistema genital que faz parte da nossa estrutura e da nossa procriação, o sistema respiratório, o sistema muscular, o sistema nervoso, o pâncreas, que é um sistema endócrino, né? Tão pouco falado e tão importante. Quando uma pessoa tem uma inflamação no pâncreas, que chama pancreatite, se não tratada corretamente a tempo, a pessoa morre. Nossa, um pâncreas, o que é um pâncreas, né? Olha como ele é algo integrado ao nosso corpo. Partindo das nossas leituras, na página 14, vocês vão praticar, vocês vão fazer uma atividade sobre o corpo humano e vocês vão dividir aí, né, recortar o que está ao lado e colocar dentro dos balãozinhos o que está pedindo. Organismo, sistema, célula, órgão e tecido. Observe o texto que vocês leram, aí vocês vão compor aí a estrutura. Na página 15, nós vamos fazer aí 3 exercícios também voltados para o texto que a gente estudou. Lembrando dessa divisão, célula, sistema, organismo, tecido e órgão. Se tiver dúvida, retomem no texto que vocês vão entender melhor. Espero que vocês tenham gostado da aula de ciências de hoje. Esse é só o começo do estudo do corpo humano. No 5º ano, no 6º ano e assim por diante, vocês vão entender muito mais e vão entender cada parte detalhada. Essa é a introdução para que vocês entendam que o nosso corpo ele é fundamental para a gente estar vivo. Por isso que a gente precisa cuidar dele com bastante carinho e com bastante atenção. O nosso corpo precisa ser muito bem cuidado. Tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamem. Agradeço de coração todo o empenho de vocês, todo o carinho nesse ano letivo, toda a atenção. Vocês são realmente maravilhosos. Que Deus os abençoe e qualquer coisa estou aqui. Tchau!